Olá, bom dia, meus amores. Hoje, daremos sequência ao nosso conteúdo de matemática, semana passada, estudamos medidas de volume e hoje nós iremos estudar medidas de capacidade, tá? E na semana passada também eu trouxe alguns exercícios para a gente responder, não foi isso? Hoje nós iremos ver a parte teórica, tá, da medidas de capacidade, e na próxima aula eu estarei trazendo também exercícios, para a gente poder praticar, certinho? Vou procurar alguns exercícios para a gente trabalhe bastante esse conteúdo que requer um pouquinho de atenção, certo? Vamos lá. Medidas de capacidade, certo? Situação 1 que ele traz aí, Gustavo vai preparar um suco para o almoço. Em sua casa há 3 jarras. Em que jarra cabe a maior quantidade de suco? Analise as 3 jarras, tá? Analise as três jarras de suco, E qual é, dessas jarras que cabe uma maior quantidade de suco? Vamos lá? Analise, certo? Analisando as jarras, Gustavo acabou escolhendo o primeiro modelo, que no caso foi essa daqui, certo? Que ele escolheu. Você concorda ou discorda de Gustavo? Ao analisar o volume interno das jarras para colocar o suco, Gustavo analisou, na verdade, a capacidade que cada jarra, possui, certo? Aí o que vem a ser essa capacidade que ele fala tanto, Aí tem aqui, que é sempre bom vocês marcar, com marca-texto para poder grifar, para poder, ficar bem visível quando a gente procurar essas definições, certo? Quantidade de líquido que um recipiente pode conter, que pode caber, que pode caber aqui dentro dessa jarra aqui, É isso que ele quer, a quantidade de líquido, certo? Vamos lá. A unidade padrão de capacidade é o litro, que é representada, por essa letrinha L maiúsculo, tá? Litro e o L maiúsculo, que é a mesma coisa, tá? Mas o mililitro também é bem importante, também é bastante utilizado, como ele coloca ali, tá? E o mililitro também pode ser representado pelas letras ml, certo? Veja alguns produtos que são vendidos em embalagem que a capacidade é informada em litros ou mililitros, tá? Ele coloca aqui, o óleo, o leite, o garrafão de água mineral, perfume, todos eles, são representados ou em litros ou em mililitros, ml no caso, Os perfumes, na verdade, vêm sempre em ml, que é uma quantidade menor do que litros, Vamos lá. Situação 2, ele traz. A medida de 1 litro é a quantidade de líquido que cabe em um cubo de lados iguais a 1 dm cada, 100 centímetros, ou seja, 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, tá? Vamos prestar atenção, tá, gente? Essa partezinha aqui eu quero que vocês memorizem, aprendam, estude bastante, leia todos os dias para vocês aprender essas definições aqui, que é muito importante, isso aqui vocês irão utilizar pro resto da vida, certo? Então, é um conteúdo que requer um pouquinho de atenção, por isso que eu estou trabalhando ele aos poucos, com maior calma, com maior atenção, para vocês poderem entender, certinho? Então, prestem atenção, tá? Leiam, tá? Marquem, risquem, como a tia sugere, risque o livro, coloque suas observações, as suas dúvidas, tá? Então, é importante para o conhecimento de vocês, certo? Aí ele traz aqui, veja algumas relações importantes entre o volume e a capacidade. Gente, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 metro cúbico vale a 1000 litros, certo? 1000 ml equivale a 1 litro, tá? Aqui é só as definições, tá, gente? Que nas atividades irão pedir, mas a gente também terá que multiplicar tanto por 1000
ou como também utilizar a divisão por 1000, certo? Então, por isso que nós temos que prestar bastante atenção. Eu não trouxe a questão da divisão e da multiplicação agora, aqui é só mais a parte teórica para vocês ir, né, pelo início, começando a entender, tá, o conteúdo, tá? Então, preste atenção, certo? Os lados desse cubo medem 1 decímetro cada, que é o mesmo que 10 centímetros. Então, seu volume é de 1 decímetro cúbico. Isso significa que sua capacidade é de exatamente 1 litro, tá? Ele não disse aqui, ó, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, tá? Então, também tem certas questões que é só a gente analisar o que se pergunta, tá? Ele já colocou ali, ó. Então, seu volume é de 1 decímetro cúbico. Oh, mas ele colocou ali, né, que 1 decímetro cúbico equivale a quanto? A 1 litro. Então, o cubozinho, né, mede o quê? Ou pode, né, significa que sua capacidade de absorção, né, do líquido, cabe aqui dentro do cubozinho, é de 1 litro. Não foi isso que ele disse? Então, é só questão de observação, é questão de atenção, tá? Ele coloca aqui que a capacidade do líquido, né, isso, é de 1 litro. Não foi isso? Então, não tem também assim muito mistério, não. É só prestar atenção que dá sim para entender. E quando eu trouxer os exercícios para a gente praticar mesmo, aí vai clarear mais. Ó, situação 3, vamos lá. Silvio está planejando construir um tanque em formato de paralelepípedo para a criação de peixes. O tanque será construído às dimensões apresentadas na figura. Ó, aqui, ó. Aqui ele trouxe os valores. Foi 8 metros, 12 metros, 3 metros. Foi? Ó, quantos litros de água serão necessários para encher todo o tanque? Ele quer saber todo o tanque. Primeiro, vamos calcular o volume do tanque. O volume, que a tia disse? Qual é a regrinha do volume? Lembra que nós estudamos, que a tia disse, ó, memoriza a regrinha do volume. Não foi? Que é comprimento, largura e altura. Não é isso que a tia disse, que é a formulazinha do volume? Então, ele colocou aqui, ó, 12, ó, 12, 8 e 3. Ó, 3, tá? Ele multiplicando isso daqui, 12 vezes 8 vezes 3, vai dar igual a 288 metros cúbicos, tá? A gente vai utilizar multiplicação, muita multiplicação, tá? Nessa unidade que a tia falou, não foi de grandezas e medidas. Tanto multiplicação como nós também iremos estudar a divisão, mas a divisão é pelo número de 1000, o número 1000, tá? Que também é uma divisão fácil, que não tem problema, creio que vocês não vão ter dificuldade não em relação a isso, tá? Aí ele colocou aqui, ó, como 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, então 288 metros cúbicos vai equivaler a quanto? Quanto é que vai equivaler? A gente vai fazer o quê? Vamos fazer 288 vezes 1000. 1000. Que vai dar igual esse valor aqui, ó. 288, tá? 288 mil litros. Que a gente não pode esquecer da unidade, né? Que a unidade de volume é litro ou mililitro, tá? Que são os mais utilizados, na verdade, certo? Então, depois, na próxima aula, eu irei explicar mais detalhadamente essas questões aí do exercício do livro, que tem algumas lá que eu já observei, tá? Pra gente praticar na próxima aula, tá? Mas eu quero que vocês realizem esse jogo rápido aqui, ó, tá? Que é mais ou menos assim como eu fiz aqui, ó. Tá, ó, serão necessários, portanto, 288 mil litros de água para encher todo o tanque, tá?
vocês irão fazer esse jogo rápido aqui, ver se vocês conseguiram compreender. Faça os cálculozinhos aqui do lado, ó, ou no caderno também, não tenho preferência, mas o importante é que vocês façam o cálculo para vocês, né, conseguir desenvolver, certo? Eu irei responder algumas questões dessas atividades na próxima aula, tá? Vou pegar aquelas que eu ver que vocês irão ter um pouquinho de dificuldade em responder e vou trazer para a gente responder aqui na nossa videoaula, certo? Mas os primeiro quesito aqui é bem fácil, tá? Se vocês quiserem começar a responder também pode, tá, gente? Que é, utilizando uma régua, meça o comprimento dos lados de cada polígono e calcule o seu perímetro. Aí você vai lá em perímetro, lá no início do conteúdo da unidade, pode dar uma lida no que é o perímetro, no que é a área, para vocês poderem relembrar, né? E responder. Pode tentar também, tá, gente? Mas é o bom mesmo da matemática a gente tentar exercitar, praticar. Não é ficar só esperando pelo professor, não, né? O professor passa o conhecimento e vocês têm que correr atrás, né, também para poder aprender, certo? Ó, vocês irão, né, pegar a reguinha de vocês, certo? Como ele bota aqui, meça para, né, para medir aqui, para poder dar os valores e você fazer, né, a soma. Não é isso? O perímetro é soma, a área é multiplicação. Então, tem que também anotar isso aí, para uma observaçãozinha, para vocês poderem não esquecer, certo? Se vocês conseguirem responder, bem, se não, mas mesmo assim, na próxima aula, eu irei pegar algumas questões dessas e irei responder com vocês aqui, tá? Na nossa videoaula, certo? E se eu encontrar outros exercícios também que não esteja aqui, para a gente poder praticar mais, é melhor, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, né, medidas de capacidade. Tá? Aqui é mais a parte teórica, como a tia falou, é a partezinha teórica, mas eu irei explicar mais um pouquinho com outros exercícios quando for nessa questão aqui, tanto de multiplicar como a questão de dividir, para a gente poder encontrar os valores, tá certo? Da conversãozinha que tem, tá? Mas não se preocupe não, que vocês são nota 10 e a gente vai conseguir assimilar esse conteúdo melhor para a gente poder entrar no nosso conteúdo, que será fração, tá? Mas só irei passar para fração quando eu ver que todos vocês conseguiram compreender, certo? Então, de antemão, vocês irão responder esse daqui, jogo rápido, de preferência da professora, tá? Para mim poder ver se vocês conseguiram ou não compreender quando vocês enviarem para mim, certo? Agora, se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem começar a responder, aí vocês podem ir para esses aqui, ó, do perímetro, da área, que nós já vimos, né? Do volume também, que nós já vimos e praticamos bastante, o volume, certo? Aí vocês podem ir tentando responder e mandando para mim estar dando uma olhadinha, um analisado. E quando for na próxima aula, a gente vai praticar bastante, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Mas não tem dificuldade, não. Não tem nenhum mistério, não. A gente vai conseguir assimilar, se Deus quiser. Certinho? Beijos, fiquem com Deus.